Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Breno Moraes aqui para a gente falar hoje de termologia, aquela parte da física que estuda a temperatura e o calor. E a aula de hoje ela é uma aula básica, mas muito importante para o seu estudo da física como um todo, principalmente da termologia, porque hoje nós vamos falar sobre duas grandezas altamente recorrentes no seu dia a dia. Vamos falar sobre calor, temperatura. Vamos falar também sobre os termômetros e as escalas termométricas mais conhecidas. Então, uma aula muito bacana e muito contextualizada para você. Então, vamos lá. Vamos primeiro começar pela temperatura e o calor. Pessoal, temperatura, médio grau de agitação. Olha só, a agitação das moléculas ou átomos de um corpo. Isso significa dizer que quanto mais quente um corpo está, quanto maior a temperatura dele, maior vai ser o grau de agitação das suas moléculas. Obviamente, quanto menor for a temperatura do corpo, menor será o grau de agitação das moléculas. Então é importante você anotar isso. Temperatura tem a ver com agitação molecular ou agitação atômica. Já, pessoal, o calor é completamente diferente. Olha só. O calor é uma energia, não esqueça disso nunca. E é uma energia que está sempre em trânsito, que flui espontaneamente de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Pessoal, importante, tudo que está marcado para vocês é muito importante. Calor é energia, sempre fluindo do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura de maneira espontânea. Abre aqui para mim, produção. Gente, eu vou dizer aqui uma frase para vocês. Os vestibulares costumam cobrar isso, tá? E assim, é praxe. Então se liga. Qualquer frase que relacionar posse de calor, tipo eu tenho calor, fulano tem calor, essa frase é falsa. Porque calor não se tem, porque calor é uma energia em trânsito, ou seja, é uma energia que está sempre passando de um corpo para o outro de maneira espontânea, do corpo mais quente para o corpo mais frio. Então se ligue, qualquer frase que relaciona calor a posse, eu tenho calor, fulano tem calor, está errado, tranquilo? E aí temos uma charge engraçadinha para vocês aí, né? O rapaz falou, a água está muito fria. Aí a mãe ajusta ali e ele fala, agora está muito quente. Aí depois, agora está muito fria de novo, a mãe fica ajustando. E aí, a mãe colocou tanta água que agora ele falou, agora está muito funda. Beleza, pessoal? É isso aí. Pessoal, eu coloquei essa charge para vocês, para te lembrar que nós somos péssimos instrumentos de medida, nós seres humanos, tá? Então a gente precisa de instrumentos para realizar essas medidas para a gente. E você sabe que um instrumento que mede a temperatura é o nosso termômetro, beleza? Vamos falar dos dois termômetros mais comuns que existem, que é o termômetro a mercúrio e o termômetro a infravermelho, tão famoso aí nas épocas de pandemia, quando você ia entrar em algum estabelecimento. Então temos inicialmente o termômetro de mercúrio, aquele facilmente encontrado em farmácias, tá? Você tem aqui uma coluna do líquido de mercúrio, e essa coluna, pessoal, ela se dilata ou se contrai de acordo com a temperatura. Então veja, o comprimento da coluna de mercúrio varia linearmente com a temperatura. Então, se o termômetro está no ambiente, então ele está em equilíbrio térmico com o ambiente, né? Vamos supor 25 graus Celsius. E aí você coloca esse termômetro embaixo da sua axila, ele vai aumentar sua temperatura, o mercúrio que está dentro dele se dilata até que ele para ali na temperatura do seu corpo, quando ele entrar em equilíbrio térmico com o seu corpo. Então você precisa deixar o termômetro ali um tempinho para que ele entre em equilíbrio térmico com você. Muito bem, mais modernamente, temos o termômetro infravermelho. Pessoal, cuidado com esse aqui, tá? Época de pandemia, utilizamos muito aí esse termômetro infravermelho, e eu preciso te dizer uma coisa interessante. Galera, olha só, o termômetro infravermelho, ele não emite nada para você, ele não lança nada para você. Aí você está dizendo, professor, mas quando eu ia entrar, por exemplo, no supermercado, vinha o cara com aquele termômetro, eu via um laser na minha pele, né? Que é esse laser que está sendo representado aqui, ó.
Mas, pessoal, esse laser aqui, ele é apenas uma mira. É só para que o camarada que está medindo a tua temperatura, ele saiba onde está apontando. Sério, professor? Então, o termômetro, ele não manda nada para a gente. Isso aqui é só uma mira? Exatamente. E como é que esse termômetro, ele mede a nossa temperatura? Na verdade, ele está recebendo. Porque todos nós, eu, você, todo mundo, está emitindo uma radiação agora. Que radiação é essa? Infravermelho. Tanto é que existem lentes de infravermelho, câmeras de infravermelho, que detectam a nossa radiação infravermelha. Câmeras noturnas, concorda? Então, todos nós estamos emitindo agora radiação infravermelha. E sabe o que é interessante? Quanto mais quente a gente está, mais radiação infravermelha eu emito. Então, esse termômetro, na verdade, ele capta a nossa radiação infravermelha e consegue, através de um circuito elétrico, converter isso em temperatura. Então, muito cuidado, o termômetro infravermelho não lança, na verdade, ele recebe, ele capta. E eu coloquei isso na tela para vocês. A intensidade da radiação infravermelha, radiação eletromagnética, lembra disso, recebida pelo termômetro, indica a temperatura de um corpo. Beleza, pessoal? Tranquilidade? Então falamos aí dos dois tipos de termômetros e agora a gente vai falar sobre as escalas termométricas, as escalas conhecidas. A escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, tranquilo? Você já deve ter visto isso aqui alguma vez na sua vida, que são as equações de conversão. Professor, isso é muito difícil, sabe o que é que eu vou fazer com você agora? Eu vou aqui para o quadro e eu vou demonstrar todas essas equações agora com você. Beleza, pessoal? Então vamos comigo, vem cá, olha só. Vamos falar primeiro da escala mais conhecida pra gente, que é a escala Celsius. Beleza, o que é que acontece? Eu vou colocar aqui a escala Celsius e, pessoal, você tem, quando for falar de escala, você tem que prestar atenção sempre em dois pontos. Não esqueça disso, viu? Não esqueça disso. Você tem sempre que pensar em dois pontos. É o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água. Porque eu preciso de dois parâmetros. E no caso da escala Celsius, da escala Fahrenheit, esses valores, o ponto de fusão do gelo, temperatura de fusão do gelo e a temperatura de ebulição da água, tá? São escolhidos arbitrariamente. Como assim, professor? Acompanha a história. O Celsius era um astrônomo, tá? O Celsius estava assim, cara, vou criar a minha escala termométrica. Vou ter que escolher dois valores de temperatura, fusão do gelo e ebulição da água. E ele arbitrariamente escolheu 0 graus Celsius para a fusão do gelo e escolheu 100 graus Celsius para a ebulição da água. E aí você está me dizendo, professor, quer dizer que o gelo derreter a 0 e a água ferver a 100 foi uma arbitrariedade do Celsius? Exatamente. Ele escolheu isso aqui, esses dois valores arbitrariamente. São valores bonitos, né? 0 e 100 é uma escala centígrada dividida em 100 partes. Então fica muito bacana trabalhar com isso. Tranquilo? Então a escala Celsius, ela tem seus dois pontos fixos, 0 graus Celsius e 100 graus Celsius. Para você entender isso aí, vamos falar sobre a escala Fahrenheit. Fahrenheit. Muito bem. O que foi que o Fahrenheit fez? O Fahrenheit disse, cara, a escala do Celsius é muito brega. O Celsius é muito previsível. Como é que o cara escolhe 0 e 100? Não, a minha escala não vai ser 0 e 100 não. Eu vou escolher outros valores. E aí, arbitrariamente, o Fahrenheit escolheu para a sua escala a fusão do gelo como sendo 32. 32 graus Fahrenheit. Professor, por que ele escolheu esse valor? Aí tem que perguntar para ele. É arbitrário, ele escolheu. Sério, isso? Sério? E aí ele escolheu para a ebulição da água, ele escolheu 212. 212 graus Fahrenheit. 212, aquele perfume famosíssimo, né? Olha que bacana. O Celsius fez, eu escolho 0 a 100. Gelo derrete a 0, água ferve a 100. Fahrenheit falou, na minha escala, o gelo derrete a 32 e a água ferve a 212. Aí você está dizendo, professor, eu posso criar minha própria escala? Claro que você pode, claro.
basta você escolher o valor que você quer para a fusão do gelo na sua escala. O gelo derrete a que temperatura? Escolha, tá? E você escolhe a temperatura de ebulição da água. Muito bem, tá aqui. Agora, gente, surgiu um camarada, um grande cientista inglês, tá? Um camarada chamado Kelvin. O Kelvin olhou para o Celsius e olhou para o Fahrenheit e disse: as escalas termométricas não podem ser arbitrárias assim. Vocês não estão levando em consideração o conceito de temperatura. E aí, pessoal, você lembra o que temperatura é? Temperatura está associado à agitação dos átomos e moléculas de um corpo, concorda comigo? Então, o Kelvin disse: na minha escala, o zero da minha escala representa a temperatura em que os átomos ou moléculas de um corpo pararam de se mover, que é o que você talvez já tenha ouvido falar como zero absoluto. Então, a escala Kelvin, também chamada de escala absoluta, ela é uma escala científica porque ela leva em consideração o conceito de temperatura. Então, olha que bacana. Vamos colocar aqui a nossa escala Kelvin. Vamos colocar aqui a nossa escala Kelvin, que é uma escala científica porque leva em consideração, é a única escala que levou em consideração, pessoal, o conceito de temperatura. Lembra que o Fahrenheit e o Celsius não estavam nem aí do conceito de temperatura. Eles escolheram esses valores aqui arbitrariamente. E aí o que acontece? Lembra que o zero Kelvin, ó, tá bem aqui embaixo, tá? Vou até colocar para vocês aqui, ó, o zero Kelvin, também chamado de zero, não é ok, tá, pessoal? Zero Kelvin é chamado de zero absoluto. Professor, o que é que significa esse zero absoluto? Significa a temperatura em que os átomos ou moléculas de um corpo parariam de vibrar. Essa temperatura, gente, ela é uma temperatura que não existe, beleza? É teoricamente impossível ser atingido o zero Kelvin. E aí, pessoal, depois que o Kelvin desenvolveu a sua escala e determinou que o zero da sua escala seria a temperatura na qual os átomos ou moléculas de um corpo parariam de se mover, foi possível relacionar a escala Kelvin com as escalas Celsius e Fahrenheit. E aí foi encontrado, entenda, a escala Kelvin não é arbitrária, ele não escolheu esses valores que eu vou colocar aqui. Isso foi encontrado depois através de equações, através de matemática. Então foi encontrado que na escala Kelvin o gelo derrete a 273 Kelvin. E a água ferve a quanto, professor? 373 Kelvin. Deixa eu só colocar aqui um pouquinho mais separadinho. Beleza. Temos aqui, ó, 373 Kelvin. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, veja. É importante que você lembre desses valores, tá? Esses de baixo aqui são sempre os pontos de fusão do gelo e os valores de cima são sempre os pontos de ebulição da água. E lembre-se que a escala Kelvin, ela é uma escala chamada de absoluta, por causa do zero absoluto. Ela também é uma escala centígrada. O que é uma escala centígrada? É uma escala dividida em 100 partes. Perceba que a escala Kelvin é dividida em 100 partes, ó, 273 para 373, eu tenho aqui 100 partes. E outra escala centígrada que a gente tem é a escala Celsius. Veja, de 0 para 100 também é dividida em 100 partes. Beleza, professor, essas aqui são as escalas que a gente conhece, as mais conhecidas, e eu quero agora encontrar uma equação de conversão. Como converter a temperatura de uma escala na outra? O que é que você vai fazer? Você vai fazer uma técnica milenar chamada buchinho sobre buchão. Como assim, professor? Vem cá, vem cá. Se aproxima de mim aqui. Vamos supor que eu quero descobrir uma temperatura aqui na escala Celsius, que eu vou chamar carinhosamente de TC, beleza ou não? Essa temperatura na escala Celsius, ela equivale a uma temperatura na escala Fahrenheit. Claro, professor, deve ter uma equivalência, né? Eu vou chamar de TF, temperatura na escala Fahrenheit. E, obviamente, essa mesma temperatura, ela tem uma correspondente lá na escala Kelvin, que eu vou chamar de TK, tá? E aí, pessoal, a gente precisa fazer uma proporção básica na matemática, tá? Uma proporção básica. Você percebe aqui, ó, uma barriguinha e você percebe aqui uma barrigona. Percebeu ou não? Você percebe aqui uma barriguinha
e aqui você percebe um barrigão. A mesma coisa aqui, ó. Barriguinha, barrigão. E agora, professor, o que eu faço com essa barriguinha e esse barrigão? Você vai utilizar a proporção em matemática. Esse tamanho, que é o tamanho da barriguinha, está para o tamanho da barrigona, assim como esta barriguinha está para este barrigão, assim como esta barriguinha está para este barrigão. E aí você vai encontrar uma equação de conversão entre essas três escalas. Bonito isso, né? Se você tivesse criado a sua própria escala, você coloca ela aqui, gente, e ela entra no meio desse cálculo. Então, professor, faz para mim aí, que eu tô curioso para ver. Então, vamos lá. Gente, me diz aqui o tamanho dessa barriguinha. De 0 para TC. De 0 para TC, esse tamanho é TC. TC menos 0, que é TC, né? Então, eu vou ficar aqui com TC, ó. Barriguinha é TC. Beleza. E está para o barrigão. Gente, quanto é que vale o barrigão de Celsius? De 0 até 100. De 0 até 100 vale quanto? Vale 100. Ah, que bacana. Então, aqui ficou 100, ó. Beleza? Igual a... Agora, vamos para outra escala. Quem é a barriguinha de Fahrenheit? É esse tamanho aqui, ó. É TF menos 32. Então, vai ficar TF menos 32. Está para o barrigão de Fahrenheit. Quem é o barrigão de Fahrenheit, professor? Gente, de 32 para 212. Tem quantas unidades? Você vai fazer 212 menos 32. 212 menos 32 dá exatamente 180. Que alegria. Igual, vamos fazer agora para a escala Kelvin. Vamos, professor, vamos fazer para a escala Kelvin. Quem é a barriguinha de Kelvin? Daqui para cá, ó. TK menos 273. TK menos 273, tá? E quem é o barrigão de Kelvin? De 273 para 373, temos exatamente 100 unidades. Olha que alegria, pessoal. Então, tá aqui as nossas equações de conversão. Deixa eu separar duas a duas para ficar mais bonito aqui para vocês, tá? Então, vamos pegar TC e Fahrenheit. Então, já posso simplificar por 20 aqui embaixo. 100 por 20 dá 5. 180 por 20 dá 9. Então, eu vou ficar com TC sobre 5, acompanha. Simplifiquei por 5 aqui embaixo. Vai ser igual a TF menos 32 dividido por 180 dividido por 20 dá 9. Então, essa aqui é a equação de conversão entre Celsius e Fahrenheit. Se uma questão te der uma temperatura em Celsius, tu substitui aqui, tu vai encontrar essa temperatura em Fahrenheit. E agora, se eu fizer, gente, de Celsius para Kelvin, perceba que esse 100 vai cancelar com esse 100 aqui embaixo. Então, eu vou ficar apenas com TC, vai ser igual a TK menos 273, tá? Essa aqui é a equação que converte Celsius em Kelvin. Tranquilo, pessoal? Beleza? Professor, e Fahrenheit em Kelvin? Aí basta você fazer isso aqui, pessoal, tá? Basta você fazer essa igualdade daqui para cá. Tranquilo, pessoal? Então é isso, é assim que a gente encontra as equações de conversão em escalas termométricas. Essas equações são muito utilizadas, então, à medida que você vai resolvendo exercícios, você acaba decorando essas equações aí. Beleza? Vamos voltar agora para a nossa tela, para a gente encerrar a nossa aula e eu te falar aqui as considerações finais. Então, tá aqui para vocês as equações que eu encontrei e eu já fiz aqui a simplificação, né? Lembra que aqui embaixo eu tinha o 100, né? Aqui eu tinha 180 e aqui eu tinha o 100. E aí foi o que eu fiz, professor, eu simplifiquei todo mundo por 20. Aí vai ficar o 5, o 9 e o 5 aqui embaixo, tá? São as equações que transformam aí o valor de uma escala na outra. Então, para a gente encerrar, a escala Kelvin, também chamada de escala absoluta, que é uma escala científica e, por isso, é adotada no Sistema Internacional de Unidades. E o zero absoluto, pessoal, como eu falei para vocês, é uma temperatura hipotética, onde o grau de agitação dos átomos ou moléculas de um corpo seria nulo. Tranquilo, pessoal? Então se lembra aí desse conceito do zero absoluto. Pessoal, é isso. Encerramos nossa aula por aqui. Eu espero que você tenha curtido.
essa nossa aula sobre temperatura, calor e escalas termométricas. Fico por aqui, beijo no coração, forte abraço e até a próxima.